quero que você então veja conosco a palavra de Deus. Abra sua Bíblia, por favor, em Apocalipse, capítulo 3. Capítulo 3, versículo 7 e versículo 8. Temos muito texto para ler, então a gente vai ser bem objetivo, eu pretendo, em nome de Jesus. Vamos correr. Já encontraram? Amém? Pode trazer a sua Bíblia na igreja, que não é pecado. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta. Diga comigo, porta aberta. Amém. A qual ninguém pode fechar, que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Amém? Glória a Deus. O texto diz exatamente de uma porta aberta no nome do Senhor, naquele que está no Senhor, naquele que vive no Senhor. E eu separei um nome para essa mensagem, uma sugestão, né? Portas que se fecham, porque Deus coloca para nós uma porta aberta. Todo cristão que está vivendo no Senhor tem porta aberta, em nome de Jesus. Amém, igreja? Amém? Diga assim para o irmão do seu lado: você tem uma porta aberta diante de você. Amém? Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas Ele não fala só isso, Ele diz também que Ele é a porta. Amém? Jesus é a porta. E quando nós estamos nele, nós podemos desfrutar exatamente disso, de portas que se abrem. E você já percebeu que tem momentos na vida que a gente está caminhando com o Senhor e as coisas funcionam bem? Sim ou não? Amém? Mas algumas vezes as portas parecem que se fecham. E a gente fica questionando por que esta porta fechou. Talvez você já tenha passado por isso. Olha o que diz Mateus 28, 18. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. O que esse texto está dizendo? Ele está dizendo uma profecia lá de Isaías, capítulo 22. Ele está dizendo exatamente sobre a autoridade que é dada no Senhor. Isaías 22, 22 vai falar sobre isso. Ele está cumprindo essa palavra profética. Ainda em Mateus 16, 19, nós lemos assim: dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra será ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Aqui fala da autoridade que Jesus toma em suas mãos. E ele está falando: é-me dado todo o poder, toda a autoridade. Então Jesus toma essa autoridade e passa essa autoridade para a sua igreja. Tem alguém aqui que é a igreja do Senhor ou não? Irmão, isso é muito sério. A gente de vez em quando fica pensando: eu não sou dessa igreja, eu não sou daquela igreja. Mas a gente fica pensando em denominação. A igreja do Senhor não tem placa. Amém? Do que é constituída a igreja do Senhor? Dos salvos em Cristo, dos comprometidos com Ele, daqueles que andam em aliança com o Senhor. Amém, igreja? Então, quando eu começo a entender da autoridade que o Senhor me dá, da postura que Ele me dá como servo dEle, e entendemos que Ele pega essa autoridade que Ele tem e passa para as nossas vidas, nós começamos a entender que nós temos a autoridade de ligar e desligar no mundo espiritual. Aquilo que eu ligo aqui é ligado no mundo espiritual, aquilo que eu desligo aqui é desligado no mundo espiritual. Irmão, pensa bem, o crente tem muita autoridade. Amém? É que muitas vezes a gente fica pensando que não é comigo, tal, por conta de algumas coisas que nós vamos abordar daqui a pouquinho, mas nós precisamos compreender este nível de autoridade. Ainda, Mateus 18, 18 diz assim: em verdade vos digo, que tudo, eu já li o texto aqui, mas vou ler Mateus 18, 18,
Mas em verdade vos digo que tudo o que ligardes terá sido ligado nos céus, e tudo o que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Em verdade também vos digo, se dois entre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhe-ás concedido por meu Pai que está nos céus. Você imaginou? Você começa a orar com o teu irmão, ou começa a orar com a tua esposa. Irmão amado, talvez você não entenda a importância de orar com a tua esposa. Além de falar para ela assim, ó, fica tranquila que eu estou me posicionando em Jesus, tem um segredo aqui, que quando você ora em concordância, e por isso é importante o marido, a esposa, não estarem fazendo coisas independentes um do outro. Quando vão fazer as coisas, senta, planeja, organiza, conversa, orem juntos a respeito disso, porque o texto diz que quando ligam, quando concordam. Eu aprendi uma coisa nesse tempo. Vou fazer alguma coisa, converso com a patroa lá em casa, a dona da pensão, a chefe do negócio. Então ela faz assim, eu nem fico insistindo muito, que não vai dar certo, dá problema. Mas tem uns que absurdo, né? Eu sei que aqui não tem nenhum, tudo cabeça pequenininha, amém? Esse amém não me convenceu não. Aí tem muitas vezes a gente, não, eu vou fazer porque, e a esposa não está sentindo de Deus. Pastor, mas o senhor não sabe, minha esposa é medrosa. Ainda bem que Deus coloca umas pessoas para frear as loucuras da gente, né? Está ruim o negócio hoje. É brincadeira, irmãos. Mas é importante ter concordância, ter acordo, ligar as coisas na oração, concordar no mundo espiritual. Você não pode concordar quando um está desanimado, quer desistir, quer parar tudo, quer voltar atrás. Aí não, aí tem que ter alguém ousado, corajoso no Senhor, não para fazer loucura, mas para servir a Deus. Porque quando, a Bíblia diz que quando um cai, o outro pega e levanta e ajuda. Então nessa hora que alguém está caindo, a gente tem que estender a mão e ajudar. Ajudei a minha esposa muitas vezes, ela também me ajudou. Está entendendo, irmão? Amém? É importante a gente entender essas coisas, porque quando existe discordância, por isso que Paulo fala sobre a gente não andar em julgo desigual. Porque normalmente quando um acredita e o outro não acredita, dá problema na caminhada. Um está falando de fé, de milagre, outro está falando do quê? De derrota, de fracasso, de problema. Por isso é importante que haja concordância, que não haja julgo desigual, que o casal ande junto, na mesma fé, no mesmo propósito, no mesmo objetivo. Está aqui nesse texto. Se alguém estiver orando e o outro estiver concordando, tudo será feito em nome de Jesus, amém? Quando a gente fala a mesma língua, irmão, o resultado vem. Esse não é o tema da minha mensagem, mas a gente lembra lá na Torre de Babel. Quem já ouviu falar desse texto? Gênesis, se eu não me engano, capítulo 11, que eles disseram, nós vamos chegar no céu, e eles disseram, não, vamos construir uma torre. E o negócio começou a dar certo, e eles começaram a construir e tal, e de repente o Senhor falou assim, para aí, colocou o quê? Uma confusão de línguas. O cara dizia, me manda um tijolo, e o cara não entendia mais nada. E aí não deu certo a construção da torre, porque aí o Senhor falou assim, olha, eles vão conseguir o que eles estão intentando, porque existia entre eles a mesma linguagem, o mesmo acordo, e eles estavam no mesmo propósito. E quando a gente está dessa maneira, ninguém pode nos resistir, amém? Assim é na sua casa. Chama a tua família, tenta entrar em acordo com todo mundo. No mínimo você, marido e esposa, tem que estar de acordo. Muitas vezes os filhos não estão na mesma concordância, mas eles precisam ver papai e mamãe falando a mesma língua.
que quando eles percebem, e vou dizer para você, com tenra idade, quando eles percebem que os pais não falam a mesma língua, eles já entram no meio e já começam a manipular. Cuidado, amém? Bom, vamos seguir em frente. Nós estamos falando sobre concordar a respeito de algo no céu. Quando eu ligo aqui, é ligado nos céus. Quando eu desligo aqui, é desligado nos céus. Agora, lemos aqui o texto de Apocalipse e disse que tem uma porta aberta diante de nós. No versículo 7, não é isso? O anjo da igreja de Filadélfia escreve: estas coisas diz o santo verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e que fecha e ninguém abre. Que tem uma chave que abre porta e uma chave que fecha a porta. Porque a chave que Deus nos dá, e aqui a palavra do Senhor, são chaves que eu posso usar para abrir, mas eu também posso usar essa chave para fechar. E eu preciso discernir a minha caminhada. O que é que tem fechado as portas que Deus tem me dado? Porque Deus nos dá portas para a igreja, para você passar por ela, para você conquistar, para você avançar, para você melhorar, para você crescer. Mas existem algumas coisas na nossa vida que a gente fica só sonhando para abrir, e não abre, e a porta se mantém fechada. Outras vezes a porta está aberta, mas nós acabamos fechando a porta. E eu preciso entender o que é que fecha as portas que já estão abertas. Diga para o teu irmão de volta assim: Deus tem uma porta aberta para você. Aí completa para ele assim: não feche a porta. Amém? O que é então que fecha as portas espirituais na minha vida? E é sobre isso que eu quero falar em nome de Jesus. A primeira chave que fecha uma porta é a chave do pecado. Isaías 59, 1 e 2 diz assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Pastor, por que Deus não ouve a minha oração? Por que Deus não me responde? Por quê, pastor? Irmão, pecado, o que é pecado? Pecado é errar o alvo. Você tem que ir para Jesus e está indo para outro lugar. Tudo que te afasta de Jesus é pecado. Tudo aquilo que desvia a tua atenção, que tira o teu foco, aí você pode enumerar muitas coisas. Muitas vezes não é um pecado moral, não é uma coisa absurda, um negócio, mas está tirando o teu foco. De repente uma pequena amizade, que está hipervalorizada, acima daquilo que Deus quer para nós. E quanta gente boa já deixou de caminhar com Jesus por conta de amigos. Já viram isso ou não? Talvez você tenha até passado por essa experiência. Eu contei aqui uma experiência que eu era recém-convertido, e um cara boa pinta chegou lá, e eu acabei embalando com ele, e ele olhou para minha cara e falou: nossa, rapaz, agora que eu pensei que eu tinha arrumado um amigo que ia me ajudar a sair desse buraco, está aqui você bebendo cerveja comigo. Que decepção, ele falou para mim. Aquilo e um coice de mula foi terrível. Eu era recém-convertido, tinha pouco tempo de crente. Ao invés de ser luz, eu estava sendo trevas. Mas o pior é que eu estava perdendo o foco de Jesus. De repente você senta de um amigo do lado da igreja, está sentadinho do lado, e o cara, cala a boca, rapaz, eu quero ouvir o culto, quero prestar atenção na palavra, para de me incomodar. Você pensa, esse cara é um bom amigo. Não, ele não é um bom amigo, está te atrapalhando, está fazendo você perder o alvo, perder o foco. Tudo que te faz perder o alvo, chamado Jesus, é pecado, irmão. Relacionamento, trabalho, esposa. Mas não é bênção o trabalho. Até que ele não te tire o foco de Jesus. Quando ele começar a tirar o teu foco de Jesus, ele se torna problema. Mas o trabalho, pastor, o dinheiro é bênção. É bênção, ponto, vírgula.
o meu trabalho não me permite servir a Deus. Espera aí, tem alguma coisa errada aí. Está me entendendo? Amém? E eu não estou aqui falando para ninguém sair do emprego, não, você tem que ter discernimento, pedir oração, pedir a Deus em oração, falar com o Senhor, pedir que Ele te abra uma outra porta. A gente não larga um emprego e vai para outro, sem ter outro. A gente tem que ter coerência, prudência, bom senso, mas tem que entender, se isso está me atrapalhando servir a Deus, eu preciso de redirecionamento para poder acertar a minha caminhada, para acertar a minha vida. Amém, igreja? Muitas vezes um relacionamento amoroso é motivo do pecado. Por quê, pastor? Porque, irmão, eu já fui jovem na igreja, graças a Deus, e eu já tive namoro que me atrapalhou, e eu já vi muita gente boa se perder da fé por conta de relacionamento. Tem alguns que são terríveis, acaba com a vida espiritual da pessoa, um relacionamento mal organizado, e ao invés da pessoa estar crescendo, ela está se desviando, está se desfocando do Senhor. João, no capítulo 9, versículo 31, diz assim: sabemos que Deus não atende a pecadores, mas pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este atende. Deus não atende pecadores. Que coisa! Pastor, mas todo mundo peca. Sim, peca, mas viver no pecado é outra conversa. Existe o fato de pecar e viver em pecado. E aqui o texto nos dá exatamente essa ideia, de estar vivendo em pecado, na prática do pecado, no pecado habitual, vivendo aquilo. Por isso que muitas vezes, quando a pessoa ela começa a viver na prática do pecado, ela se sente mal dentro da igreja. Ela fica constrangida, desajeitada. Não é porque a igreja traz esse constrangimento, é porque o próprio Deus não concorda com a prática do pecado. E a gente fica olhando, mas nós estamos na graça, pastor. Sim, mas pecado e pecado nos afasta da presença de Deus. E eu preciso tratar isso diante do Senhor. O pecado não pode permanecer na nossa vida. E não estou eu aqui para apontar o pecado ou o erro de ninguém. Não é essa a ideia, irmão. A ideia é você procurar se relacionar com Deus de uma maneira em que Deus permaneça com a porta aberta na sua vida. E se o pecado te atrapalha, se o pecado fecha a porta, você tem que tomar uma providência no que diz respeito a alguma coisa em alguma área da sua vida que está atrapalhando você a ter um relacionamento efetivo com Deus. Eu tenho que olhar para mim e falar, o que está me atrapalhando? Irmãos, tem horas que a gente sente a presença de Deus com mais facilidade, sim ou não? Mas tem horas que parece que não fica meio complicado de sentir a presença de Deus, de se sentir confortável no ambiente espiritual, de se sentir bem naquele ambiente que a gente está vivendo, sim ou não? Tem horas que eu preciso analisar o que que está atrapalhando o meu relacionamento com Deus. Eu muitas vezes dobrei o meu joelho para orar e parece que a presença de Deus não vinha. Então eu tenho que olhar para dentro do meu coração e perguntar: Deus, o que é que está impedindo o meu relacionamento com o Senhor? Que pecado é? Muitas vezes é orgulho, muitas vezes é presunção, muitas vezes pode ser ansiedade, outras vezes um pecado mesmo, daqueles pecados cabeludo. Eu não sei se tem cabeludo ou não, mas daqueles que são feios de dizer, porque tem aqueles que todo mundo acha que é normal, mas não é. E eu tenho que sondar o meu coração, expor meu coração diante do Senhor, para que Deus fale comigo e me mostre. E muitas vezes Deus vai falar: o teu pecado está ali. E você fala: Senhor, tem misericórdia. Aí você se arrepende, pede perdão. 1 João 2,1 diz assim: filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. Amém.
Pastor, eu pequei, e agora? Agora você tem um advogado, recorre ao Senhor, peça perdão, se arrependa, abandone o pecado, tira isso da sua vida. Irmão, a gente precisa ser mais sábio espiritualmente falando, amém? Tem alguma coisa me atrapalhando, por que eu estou insistindo nisso, dando cabeçada? E é impressionante como o pecado, ele trava tudo na vida da gente. Você já viu? A porta vai fechando, vai fechando, vai fechando, o negócio que aparentemente estava dando tudo certo, e aí eu vou olhando e falo, talvez agora você vai começar a entender, então foi isso que aconteceu na minha vida. Se você tiver essa consciência, ótimo, mas não é para você se sentir acusado, culpado, não é para você se arrepender, pedir perdão ao Senhor e recomeçar a tua jornada em nome de Jesus, amém, igreja? Ainda João 1,9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Esse versículo fez uma diferença na minha vida tremenda. Eu tinha muita dificuldade de aceitar o perdão de Deus. Eu ficava, alguma coisa errada comigo, e eu ficava semanas falando com Deus, orando, pedindo que Deus me perdoasse, e eu não conseguia desfrutar do perdão de Deus. Parece que eu tinha que praticar autoflagelo, sabe? Bater aqui nas costas até, conceito equivocado da fé, e eu me sentia, demorava demais para perceber o perdão de Deus. E um dia, Deus me levou a esse texto, e eu estava olhando, li o texto e falei, mas Senhor, quando é que o Senhor perdoa de fato? E o Espírito Santo me disse, assim como está escrito, quando você confessa. Até que você confesse, Deus não vai perdoar. Você precisa encarar o problema de frente e pedir para Deus perdoar você. Você precisa olhar para a tua vida e dizer, Deus, está errado aqui. Irmão, e vou dizer, não precisa ninguém jogar na sua cara, não precisa nem a esposa, nem o marido. A gente, quando pisa no tomate, sabe bem como é que foi o negócio, amém? E a gente tem que olhar objetivamente, porque quem é que sabe quando você está com um pensamento impuro? Ninguém. O único que sabe é Deus e você, que isso aí nós podemos camuflar, sim ou não? Nossa, estou pensando uma bobagem. Quem é que sabe? Ninguém sabe. Mas aquilo é pecado. O Espírito Santo sabe. Deus conhece o nosso coração. Então eu tenho que tratar com Deus. Eu tenho que ir no meu secreto, irmão. Eu me lembro do menino na igreja, há muitos anos atrás, nós éramos todos jovens, e ele ia para o culto de oração, e a gente estava de joelho orando, e a gente escutava ele berrar, Deus me livra da mulher adúltera, Senhor, por favor, ai meu Deus. E daqui a pouco ele sumiu da igreja, entendeu, né? Ele caiu no pecado. Então estava aqui na cabeça, depois virou materializado. Como é que eu trato esse tipo de coisa? Essa intenção no coração, essas coisas ocultas, a raiva, o ódio, a vingança, tudo isso é pecado, inveja, ciúmes, tudo isso é pecado. Como é que eu trato isso? Eu encaro o problema de frente, coloco diante de Deus, em oração peço perdão e peço livramento, amém? Se eu confessar o meu pecado, o Senhor me perdoa. Quando? Quando eu confesso. Precisa mais alguma coisa? Não. De repente eu tenho que restituir alguém, tenho que acertar alguma coisa, tal. É uma outra parte do processo. No que tange o meu relacionamento imediato com Deus, tudo fica resolvido pela fé e pela confissão do pecado. Amém? Amém, amados? Glória a Deus. Segunda chave, que impede que a porta se abra, e muito pelo contrário, que a porta seja fechada. É o que nós falamos agora, pecado fecha a porta. Agora, outra coisa, desobediência. Irmão, e aqui nós nos enroscamos muito. A desobediência é algo na nossa vida
que impede o agir de Deus. Tem algum papai aqui? Papai, mamãe? Com filhinhos, né? Claro, papai e mamãe tem que ter filhinhos. Você gosta quando o teu filhinho desobedece? Quem gosta, diga amém. Ninguém diz amém. Quando o filho desobedece, a gente tem uma medida disciplinar em cima do filho. Não é verdade? Você já ficou magoado com o seu filho por causa da desobediência alguma vez? Sim ou não? Faz só assim para eu saber que você está concordando. Não dá uma vontade de brincar de roxinho com ele? Até ficar roxinho, certo? A gente não fica feliz. Fica feliz, não? Não fica feliz. Fica desagradado. E algumas vezes a gente diz para o filho assim: por que você desobedeceu? Uma punição. Não é verdade? A Bíblia diz que Deus corrige os seus filhos. Imagina, irmão, Deus pegar e dar umas palmadas na gente. Imagina Deus com aquela vara enorme, fustigando essa parte aqui. Horrível. Deus não faz assim. Quando a gente entra em desobediência, Ele fecha a porta. A única maneira de nós entendermos que nós estamos mal, que estamos fazendo errado, é quando Deus fecha a porta. Fecha a porta, está nervosinho, né? Está aprontando, desobediência. Fecha a porta. Nós pegamos a chave pela desobediência, a gente pega a chave e dá para o Senhor, pode fechar. E Deus fecha a porta. E a porta que Ele fecha, ninguém abre. Tudo por quê? Porque eu me tornei desobediente. Decidi fazer a minha vontade em detrimento da vontade de Deus. Simplesmente eu vou fazer o que eu quero. Isso não tem nada a ver com isso. Não tenho, Você já viu essa conversa na igreja? O irmão que vai chegando no outro, vai conversar com ele, falou: não se meta na minha vida não, rapaz, isso não tem nada a ver comigo. Claro que tem, sim. É teu irmão em Cristo, pode sim cuidar de você. O que, pastor? É assim mesmo. Mas muitas vezes nós estamos sofrendo porque decidimos desobedecer. Deuteronômio 28, 1 e 2 diz assim: se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. E começa uma relação que vai até o versículo 14. Bênçãos, 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 bênçãos e bênçãos. Deus estava tratando com o povo dele. Tem alguém aqui que pertence ao povo do Senhor? Deus estava tratando com o povo. Deus estava tratando comigo e com você. Não estou entendendo porque que as coisas não estão funcionando. Você tem obedecido a palavra, tem obedecido às leis, tem sido obediente à sua liderança, tem se colocado. Irmão, a obediência, preste atenção nisso, é uma maneira de nos corrigir. Deus nos freia através da obediência. A impulsividade, a ansiedade. E como é difícil entender o processo de obediência. Porque a gente primeiro quer obedecer só quando entende. Você já viu como é que é a educação moderna? Papai vai disciplinar o filho. Ou se não diz para o filho assim: filho, vem aqui. O que ele diz? Por quê? E aí o pai vai explicar para o filho. Por isso, porque... Isso é uma burrice da parte da gente. Porque quem manda não tem que explicar. E quem escuta o comando tem que aprender a obedecer. Aqui ainda Deus está explicando para a gente. No quartel diz assim: manda quem pode, porque se não obedecer,
vem ao couro nas costas que... Nós temos um problema, nós achamos que temos que dar explicação. Muitas vezes você fala para o filho assim, dá um comando, ele diz que não, e daí a gente fala o que para o filho? Ah, filhinho, obedece que você vai ganhar um presentinho. Isso não é obediência, isso é manipulação. Você está ensinando teu filho a ser manipulador. Obediência não tem nada com o filho. Quando o filho tem dificuldade de obedecer, o papai em casa, a mamãe em casa vai ter dificuldade de obedecer patrão, obedecer chefe. E ainda tem uma frase que se usa muito por aí, que diz assim: nem o meu pai fala assim comigo, quem é você? Onde que ele aprendeu isso? Em casa. Porque em casa o papai hoje em dia não quer ser papai, mamãe quer ser amigo do filho. Ei, irmão querido, alô, vocês estão me ouvindo? Você não tem que ser amigo do teu filho, você tem que ser pai e mãe do seu filho. Não caia nesse golpe, que esse é maligno, é diabólico. Porque a gente acaba condicionando os nossos filhos a achar que todo mundo vai ser amigo deles. E na verdade, quando ele sair de casa, lá na escola, ninguém mais é amigo do seu filho. Cada um é amigo de si mesmo. E ele vai ter que se virar sozinho. Patrão não é amigo do filho, é patrão. Ou você chega lá para o seu funcionário e diz para ele assim: vem cá, ô fulano, faça tal coisa, e ele não faz. Por que você não fez? Porque eu não entendi. Alô? Você tem que entender, tem que obedecer, tem que executar. Como é que Deus vai tratar isso? Deus não vai, Ele não vai ficar explicando para a gente. Depois você colhe a consequência de não ter obedecido. Versículo 15 de Deuteronômio 28. Será, porém, que se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, não cuidando em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então virão todas essas maldições sobre ti e te alcançarão. Amém? E aí tem uma relação enorme. E eu preciso entender isso. Eu não preciso ficar pedindo para Deus me explicar. Preciso entender que eu preciso obedecer aquilo que Deus está me mandando fazer. Amém? Isaías 1, 19 e 20 diz assim: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Simples assim. Simples assim. Sem complicação. Por que não vai bem? Porque eu desobedeço. No que eu desobedeço? Aí é você com Deus? Ai, pastor, ora por mim, não sei o que está acontecendo. Sabe sim. Sabe sim. Mas Deus é amor. Deus é amor, então quer dizer que Deus vai concordar com as coisas erradas que eu estou fazendo? Tem alguém aí? Deus não concorda com a coisa errada que eu faço. Deus não concorda com nada irregular na minha vida, com nada fora do padrão dele na nossa vida. Deus não concorda. Deus é santo, quer que estejamos vivendo em santidade. Amém? Amém, glória a Deus. Tiago 4,17. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. O que a gente conclui com isso? Que a desobediência fecha portas na nossa vida. Amém? Uma outra chave. A chave da falta de perdão. Fecha a porta. Você perdoa com facilidade? Perdoa com facilidade? Eu não. Bom, eu tenho a dificuldade para perdoar, eu não sei. Eu devo ter nascido com defeito. Mas o senhor é pastor, então pior, mas complicou mais a coisa ainda. Porque eu sou pastor, tenho que perdoar, não tem jeito. Tem nem que dizer. E olha que eu já treinei, hein? Nesses 40 e tantos anos, já treinei. E de vez em quando o coração velho fala: ai, essa eu não aguento não. Aí você vai para a oração e o Espírito Santo: aguenta,
Vai lá perdoar, seu casca grossa. Lá vamos de nós. Baixa a cabeça e deixa moer. Perdão não é fácil para ninguém, pelo menos pelo que eu constatei até hoje. Quando alguém faz um mal para a gente, dá vontade de pegar, abraçar o cara, dar um beijo. Só que não. Por que Jesus trata tanto sobre perdão? Mateus no capítulo 6, Jesus vai falar sobre perdão. Lá na oração do Pai Nosso, ele fala sobre perdão, porque ele está ensinando um princípio, que eu tenho que perdoar, porque senão ele também não me perdoa. Mateus 6, se eu não me engano, versículo 15, vai falar sobre isso. O tema perdão é tratado com muita seriedade. Marcos 11, 24 diz assim: por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. Ué, o que tem isso a ver com perdão? Calma aí, chegamos lá. E quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que o vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Mas se não perdoardes, também o vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. E o texto está dizendo o seguinte, que se eu pedir alguma coisa, Deus vai me conceder, porém, se eu tiver alguma coisa contra alguém, eu tenho que consertar isso, porque senão, negativo, a porta fecha. Lembra daquela pessoa que você está assim, que você olha, só de lembrar do nome dela, você faz, essa pessoa aí precisa de perdão. Que tem gente que, misericórdia, né, irmãos? Tem pessoa que sabe caprichar no negócio mesmo. Tem uns que pisam, mas não pisa e fica, só pisa e dá uma esmagadinha ainda, só para ver se terminou de matar tudo que tinha de vida ali. E a gente fica no veneno. Não, a gente não, você é melhor, você não fica, só o pastor. Deus foi me ensinando, muito tempo Deus foi me ensinando algumas coisas, sobreviver perdoando, porque tem que perdoar, não tem outro jeito, não tem outro jeito. Se você quiser ter portas abertas na tua vida, tem que perdoar. Diga amém. Quem é que você tem que perdoar, meu querido? Deixa eu dar uma luz para você. Talvez a primeira pessoa que você tem que perdoar é você mesmo. Tem que se perdoar pelas bobagens que você fez, pelas coisas que você disse, pelos erros que você cometeu, pelos atrapalhos da sua vida. Se perdoe, porque Deus, quando você pede perdão, Ele te perdoa. Amém? Meu Deus do céu, onde que eu vou entrar aqui? O Espírito Santo sabe. Tem coisas que a gente faz na vida que ninguém sabe, e por anos fica corroendo a nossa vida espiritual, a nossa mente, o nosso coração. Coisas irreversíveis, como por exemplo, tirar a vida de alguém, um aborto, coisas desse nível. Eu preciso colocar isso diante de Deus, pedir perdão e me perdoar. Como é que funciona isso, pastor? Orando. Eu tinha uma mágoa profunda da minha mãe, porque a minha mãe nos abandonou, eu era bebê de colo ainda. E eu tinha mágoa e não sabia que tinha mágoa, até que eu fui confrontado um dia. E eu tive que encarar aquilo. Minha mãe já tinha morrido, como é que eu perdoava a minha mãe? Podia conversar com ela. Eu fiz uma oração, declarei no mundo do Espírito, eu falei, Deus, em nome de Jesus. Eu disse, eu lembro como se fosse hoje, estava no meu quarto, dobrei meu joelho, levantei minha mão e falei, Deus, em nome de Jesus, eu perdoo minha mãe. E eu disse, mamãe, eu não sei se você está viva ou se você está morta. Eu não conheci minha mãe, mas eu te perdoo em nome de Jesus. Que oração abençoada. E eu senti que algo mudou aqui dentro, que o Espírito Santo faz assim conosco. Irmão, uma das maiores ciladas que Satanás usa contra a nossa vida é manter o coração preso com ressentimento, porque nós somos aprisionados imediatamente após o momento que nós temos mágoa retida, porque Jesus disse, se você não perdoar, eu não te perdoo.
logo eu começo a viver um ciclo negativo na minha vida. Se eu não perdoo, o Senhor não me perdoa. Se eu não sou perdoado, eu não tenho acesso ao Pai. Pronto, fechou a porta. Fechou a porta. E eu preciso liberar perdão. Olha, você vai para a psicologia e você vai ver quanta gente doente emocionalmente por falta de perdão. Nesse tempo que a gente teve fazendo formação de coach, essas coisas todas, o que aconteceu? Uma das coisas que mais se trata, e eu fiz 3 formações de coach, fiz uma formação de Enneagrama, você vai vendo o que trabalha muito ali. Perdão. Perdão, porque perdão trava a vida de qualquer pessoa. A falta de perdão trava a vida de qualquer pessoa. A gente não consegue decolar, não consegue avançar, não consegue servir a Deus direito, não consegue ser feliz da família, e porque o ressentimento corrói por dentro, e você vai ficando deprimido. Você vai tratar um casamento, por que casamento acaba? Falta de perdão. Ela me ofendeu, ele me ofendeu, ela me ofendeu, ele me ofendeu e tal. Chega um momento que não dá mais, ninguém perdoa, acabou, não tem como você avançar. Você tem que praticar perdão. Perdão, a falta de perdão é uma trava na vida espiritual da pessoa. Mateus capítulo 18 fala exatamente sobre isso. Ele diz: por isso o reino de Deus, eu quero ler esse texto. Esse texto é um texto grande. Eu vou apressar aqui, irmãos, porque esse tema é muito importante. Mateus capítulo 18, versículo 23. Vai falar a parábola do credor incompassível. Por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar conta com os seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com o que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido, ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se, reverente, rogou: sê paciente comigo, e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou embora, e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários. Aqui nós estamos falando de 10.000 para 100 denários. Resumindo a conversa, ele vai devendo 100 denários para ele. Ele não consegue pagar, ele vai lá e manda executar, manda prender. Então o seu conservo, eu vou ler, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: sê paciente comigo e te pagarei. A mesma oração que ele fez, o conservo dele estava fazendo para ele. Ele, entretanto, não quis, antes indo-se, o lançou na prisão até que saudasse a dívida. Vendo os seus companheiros que se havia passado, entristeceram-se muito, e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o seu senhor, chamando-lhe, disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? E indignando-se o seu senhor, o entregou aos verdugos. Aqui, irmãos, verdugos, quando você vai estudar a fundo isso, representa demônios opressores. Até que ele pagasse toda a dívida. Assim também o meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um seu irmão. Amém? Jesus aplica a parábola para trazer um ensinamento. E ele está dizendo o seguinte: quando você retém o perdão, você é perturbado por demônios. Tua alegria, tua paz, tua felicidade. Irmão, eu vou falar com muito amor para você. Se existe um lugar onde você tem que treinar perdão, é no casamento. Diga assim: ai, pastor. É todo dia, toda hora, todo momento. Estou certo ou estou errado?
Porque em casa não é fácil, irmão. Perdoar os outros na rua é tranquilo, perdoar em casa é complicado. Amém? Agora, esse tema é tão importante que o Senhor trata ele com muita objetividade. O reino dos céus é assim, funciona dessa maneira. E Jesus então aplica a parábola e diz no final do versículo 35: assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Eu me lembro daquela irmã que foi na minha casa um dia, perturbada. E quando eu comecei a falar sobre esse tema de perdão, ela disse: pastor, não vem com essa conversa de perdão não. Se eu tiver que perdoar essa pessoa, eu vou para o inferno, mas não perdoo. Eu falei: boa viagem. Não tem, irmão, está aqui na palavra, não tem como negociar. Falta de perdão, fecha a porta. Ah, mas eu quero, não tem um atalho, vou jejuar, vou me consagrar, não vale nada isso aí. Jejum e oração vale, mas se não tiver perdão, não tem efeito, não abre porta. Você está dizendo: você está de brincadeira, pastor, vou perdoar aquela pessoa que me fez mal? O Senhor não perdoou você com todo o mal que você já fez? Amém? 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 Se Jesus pôde me perdoar, por que eu não vou perdoar? E olha que a gente é terrível, hein? Quarta chave, eu tenho que apressar. A chave da incredulidade. Mateus 13, 54 e 58 diz assim, a 58: e chegando à sua terra, ensinava-os na sinagoga, de tal sorte que se maravilhavam e diziam: de onde lhe vem esta sabedoria e estes poderes miraculosos? Não é este o filho do carpinteiro? Não se chama a sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Digam comigo: Jesus tinha irmãos. Versículo 56: não vivem entre nós todas as suas irmãs? Diga: Jesus tinha irmãs. Ok. De onde lhe vem tudo isto? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhe disse: não há profeta sem honra, senão na sua terra e na sua casa. Versículo 58: e não fez ali muitos milagres, por causa da incredulidade deles. Amém? Muitas vezes nós chegamos da presença do Senhor, ou chegamos em algum lugar, ou recebemos uma oração de alguém, e a gente fica imaginando: isso não vai funcionar. Olha quem está orando, olha essa igreja. Eu me lembro da conversão de John Wesley. John Wesley foi o pastor que fundou a igreja metodista. Na verdade, ele não fundou a igreja metodista, ele começou o movimento que depois foi chamado de metodista. Mas Wesley já era pregador e tinha feito a sua faculdade em Oxford, na Inglaterra, e era um disciplinado estudante, tinha horário para todas as coisas. Ele era assim, uma pessoa que começava a conversa e deu a hora, ele falava: depois nós continuamos, agora já encerrou meu momento, eu tenho um outro compromisso. E largava a pessoa, a conversa podia ficar na metade do caminho, ele ia embora. Ele era metódico, extremamente organizado. Esse era John Wesley. E é interessante que o Wesley, ele era um homem assim, enérgico, fazia as coisas tudo certinho, tudo certinho. E quando você vê esse movimento chamado Igreja Metodista, você fica impressionado, como que isso começou com um homem só, né? Tanta coisa que Deus usou. Aquele homem foi um erudito, escritor, pregador. Conta-se a história de Wesley, que num dado momento ele pregou para mais de 5.000 pessoas, mas não tinha caixa de som, não tinha microfone, não tinha nada disso. Ele era grandão igual eu assim, magrinho, o nariz
lindo, maravilhoso, mas um homem usado por Deus de uma maneira sobrenatural, amém? Mas Wesley, você não dava nada para ele. Como que tudo começou na história de um homem desse? Começou um dia quando ele vai lá numa ruazinha, onde tem uma igrejinha bem pequenininha, um pregador leigo estava pregando, e naquele momento ele entrega a vida a Jesus. Deus usou aquele homem. Deixa eu lhe dizer uma coisa, não subestime as pessoas, amém? Que é impressionante como Deus usa pessoas. Não subestime a si mesmo, entenda isso em nome de Jesus. Não, eu me lembro, essa foi uma experiência minha, quando eu orei a primeira vez para uma pessoa enferma, e eu vi Jesus curando, eu falei, meu Deus, Jesus usou minha vida. Jesus quer usar você, irmão. Não deixe a incredulidade tomar conta da sua vida, não permita isso, deixa Jesus te usar, ore por pessoas. Olha, irmão, eu não tenho nenhum problema com isso. De repente você tem que ir lá fazer uma visita para alguém, pastor, dá um reforço aqui, mas você já tem tudo que é necessário para Deus te usar. Homem, eu vou repetir para você entender direito, você já tem tudo que é necessário para Deus usar você. Verdade, só que você tem que startar. Um pregador de cura divina que teve muitas vezes conosco, um dia lá na minha casa, ele estava tomando um lanche, ele sentado do meu lado, falou assim, pastor, você já tem tudo o que você precisa, você só tem que fazer. Eu falei, da hora que a gente deixa de praticar a fé, a ousadia, como é que aumenta a fé, pastor? Fazendo as coisas para Deus. Acho que ninguém entendeu direito. Como é que aumenta a fé? Fazendo as coisas para Deus. Cada dia que você vai fazendo, que você começa a se tornar efetivo nas coisas de Deus, Deus começa a trabalhar. Agora, quando eu oro, eu tenho que orar crendo que Deus vai me responder. Perguntaram para um evangelista americano, me fugiu o nome dele aqui agora. Perguntaram a ele é um avivalista americano. Finney, Charles Finney. Perguntaram para ele assim, por que quando você prega, as pessoas aceitam a Cristo e se convertem? E quando eu prego isso não acontece? Ele falou, simples, porque quando eu prego, eu creio que Deus me dará as almas. Só isso. Você imaginou eu estar pregando aqui para você, não crer que Deus pode fazer um milagre na sua vida, que Deus pode transformar a tua história, que Deus é capaz para mudar você, sua família, suas finanças, seu emocional, sua casa. Eu sei que Deus é poderoso para fazer isso, e que isso é possível no Senhor. Não duvide, creia. Não permita que a incredulidade impeça a bênção de Deus, que ela entre lá e comece a travar você. Como que a gente pratica a incredulidade? Quando a gente começa a olhar para as evidências. Agora nós temos aí esse fato aí do coronavírus. Eu posso me encher de medo, de incredulidade, dizer, não, eu não vou, porque se eu for, eu vou morrer, porque o vírus vai me pegar, porque vai me matar, porque não sei o quê, não sei o quê. Nós já passamos por outras. Lembram-se? Tiveram outras situações. E a gente continua com fé, avançando em nome de Jesus. Pastor, o senhor não sabe o que é isso? Sei sim, irmão. H1N1, você conhece? Já ouviu falar ou não? Eu vi o demônio do meu lado para me levar. Minha esposa estava viajando em Curitiba e eu estava lá queimando de febre, passando mal, não tinha força para levantar. Fui numa quarta-feira pregar, preguei na quarta-feira, terminei de orar e fui correndo para casa para deitar, porque eu pensei que eu ia morrer. No sábado, de sexta para sábado, eu estou deitado lá. Quando eu olho do meu lado, de vez em quando Deus abre a visão espiritual da gente. Eu vi um demônio do meu lado. E eu sabia que ele estava ali para me buscar, para tentar tirar a minha vida. Falei, capeta, seu maldito.
Eu estou falando de experiência pessoal, irmão. Você pode crer se quiser, se não quiser, não tem problema. Me levantei, queimando em febre. Fui para a sala. Eu tinha um puff grande assim, de couro. Me joguei lá e comecei a orar. Orei até umas 4 horas da manhã. Me levantei e falei, agora eu vou deitar, diabo. E amanhã eu vou me levantar em nome de Jesus, curado. Me deitei, me cobri e dormi. No sábado de manhã eu levantei, dei um pulo da cama. Falei para você, capeta, eu estava curado. Porque nós temos que nos mover pela fé. Tudo nós conquistamos pela fé. Como que eu ajo com incredulidade? Quando eu não sei esperar, sou precipitado. Pastor, mas eu tenho que casar. Que absurdo. Casa certo, vai para a presença de Deus. Não vai procurar na lata do lixo, não. Posso escutar um amém? Amém. Pastor, eu tenho que fazer um negócio. Faz na direção de Deus. Ore até Deus falar com você. Não se precipite. Em nome de Jesus. Amém? Quinta chave. A chave que fecha a porta é a chave da negligência. A chave da incredulidade fecha muitas portas e eu preciso vencer ela. Agora, a chave da negligência e da preguiça fecha muita porta. Tem muita gente querendo melhorar. Eu não vou ler o texto que é muito grande aqui. Quer melhorar, mas não se dedica, não trabalha, não estuda, não quer saber de nada difícil. Sabe quem que treina a pessoa a ser negligente, né? Sabe ou não? Papai e mamãe é que treinam os filhos a ser negligente. A gente corre para fazer tudo por eles. Tadinho, não pode limpar o chão que é tão novinho. E a gente vai treinando, vai treinando. Vai treinando. Chega uma hora que o filho está lá, que nem um pachá. Mamãe, sim, filhinho. Mamãe! E a mamãe sai correndo. Diga, filhinho, faz isso aqui para mim. Depois aquela criança vai ficar com 20 e tantos anos nas costas, achando que você é obrigado a servir aquela criatura. Eu falo isso, eu falo com dor no coração, porque nós erramos muito, eu e minha esposa. Filho tem que ter obrigação desde cedo, responsabilidade desde cedo. Tem que ter tarefas. Você não vai mandar o filho fazer uma coisa que não está na idade dele, mas tem que procurar descobrir isso, né? Tem coisa que não machuca, não fere, não dói, não faz nada, só incomoda a preguiça. Mas quando você disciplina a criança a ter responsabilidade, ela não vai ter dificuldade nenhuma de assumir responsabilidade quando for adulto. Eu tenho que agradecer a minha madrasta. Que pessoa inteligente, que pessoa sábia. Falava, Júnior, sábado compromisso é teu. O que eu fazia no sábado em casa? Eu tinha que varrer toda a casa, passar o pano úmido, pegar o escovão. Você sabe o que é um escovão? Sabe? Que legal, mas você já usou bastante ou não? Eu usei muito. Escovão com palha de aço, você não sabe o que é isso? Então eu tinha que passar o escovão com palha de aço na casa toda. Escuta aí, tem uns meninos dando risada ali que acham que eles não fazem nada na casa deles. Bota esses meninos para trabalhar, vocês vão ver que bonito que eles vão ficar. Eles vão dar risada bonita. Ei, pastor, só arruma para mim encrenca. Escovão com palha de aço, e dá-lhe escovão. Depois disso tinha que varrer de novo, para tirar o pó do excesso da cera, passar de novo o pano úmido.
Aí vai passar cera. E a mamãe falava assim, a minha madrasta: Júnior, é no vão da madeira, no veio da madeira. Não é fazer assim não, é certinho. Tábua por tábua de toda a casa. Tábua por tábua. Depois tinha que esperar secar. Depois passava o escovão, só a escova, para abrir o brilho. Depois vinha com o escovão de novo, com a franela, para poder aí ficar aquele brinco. Terminava ali, eu tinha que lavar a área da casa e depois varrer todo o quintal. A gente morava num terreno de quase 2.000 metros. Me fez um mal isso, irmão. Pergunta se eu tenho medo de trabalho. Se eu já tive medo de trabalho na minha vida. Nunca. Fui treinado em casa. Depois eu virei tranqueira. Fui mandado embora de casa. Minha madrasta pegou e falou: vaza daqui, seu folgado. Arrumei emprego. Sabe onde que eu arrumei emprego? Num pensionato. Eu fui empregado doméstico no pensionato. Lavei banheiro, fiz reforma, lavei muita louça, cozinhei muito. Saía todo mundo de férias e eu ia fazer reforma nos quartos. Você sabe fazer essas coisas, pastor? Claro que sei. Mas por que tudo isso, pastor? Estou dizendo que a gente é treinado em casa, irmão. Preguiça é uma maldição na vida da gente. E 2 versículos para poder falar sobre isso. Provérbios 13:4. O preguiçoso deseja e nada tem, mas a alma do diligente se farta. Provérbios 21:25. O preguiçoso morre desejando, porque as suas mãos recusam trabalhar. Eu queria ter um desse. Vai atrás. Acho que não, estou cansado. Não é? A vida é dura. Deixa eu contar para você uma coisa. Ele não está aqui hoje, é um rapaz que a gente tem ajudado ali no Perdoncini ali. Ele falta uma perna para ele. Falta uma perna. Ele tem uma prótese, ele coloca aquela prótese, ele trabalha na Secretaria de Saúde. Ele tem um emprego lá, ele é vigilante. Quando ele tem folga no turno dele, ele vende detergente, esses produtos. Ele sai de lugar em lugar vendendo. E para acrescentar um pouco a renda, ele também vende carvão lá no bairro. Você quer um carvãozinho para fazer um churrasquinho? Ele tem lá, ele vende lá. Alguém disse que a vida é dura para quem é mole. Acho que a vida é dura para quem é preguiçoso mesmo. Papai e mamãe me dão. Eu tenho que largar a mão disso, irmão. Não deixa ninguém na sua casa ser preguiçoso, não. Se você é preguiçoso, deixe de ser, porque senão você vai ficar pobre. Preguiçoso, diz a Bíblia, empobrece. Muitas vezes ele não tem nem aonde empobrecer mais, porque é tanta preguiça. E eu preciso cuidar da minha vida. Pastor, mas eu tenho dó daquele preguiçoso. Para quê? Paulo diz: aquele que não trabalha, não coma. Ué, mas pastor, a gente tem que ter amor. Uma das maneiras de amar a pessoa é botar ela para trabalhar. Amém? Sexta coisa, a preguiça, irmão, a preguiça fecha portas. Você contrataria para trabalhar para você um preguiçoso? Oi? Então é só não ser que você vai ter portas abertas. A chave da ignorância. A ignorância fecha portas. Ignorância, você é ignorante. Tem algum ignorante aqui ou não? O que é isso, pastor? Irmãos, nós sempre ignoramos alguma coisa, porque nós não sabemos tudo. Então, em alguma área da sua vida, você é ignorante.
Mas o cara está me chamando de ignorante? Eu já vou descer, né? E isso é ser ignorante, claro. É o ignorante, bem ignorante. Ele briga, discute, responde, fala duro, trata mal, mas tudo isso porque ele é ignorante. É porque ele ignora como tratar bem, como ser educado, como ser elegante, ignora como ser gentil. Esse negócio de que eu sou assim mesmo é conversa fiada. Você sempre pode melhorar, em nome de Jesus. Mateus 22, 29 diz: respondeu-lhe Jesus: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Nós erramos muito porque nós não conhecemos as Escrituras, o poder de Deus e muitas coisas da vida. Amém? Tem alguma chave que está fechando porta na sua vida? Você tem que arrancá-la da sua vida em nome de Jesus. Amém? Nessa situação toda, qual é a chave que está impedindo você de ser abençoado? E pastor, todas elas, não tem problema, Deus tem a misericórdia dele e a graça para restaurar tudo isso. Se você quiser, vamos ficar de pé, eu quero orar por você. Essa última chave, a chave da ignorância, como é que resolve ela, pastor? Primeiro conhecendo a palavra, eu tenho que ir para a palavra, tem jeito, tem que conhecer a Bíblia, para conhecer o poder de Deus, para conhecer a misericórdia do Senhor, para conhecer o agir de Deus, eu tenho que ir para a palavra de Deus. Amém? 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 E a outra, pastor, qual é a outra estratégia? Olha, amado, olha bem para mim aqui. Irmão, não importa a idade que você tenha, faça uma faculdade, especialize-se, faça uma pós-graduação, torne-se especialista em alguma área. Todo mundo já fez isso, pastor. Tudo bem. Eu sou formado e tal. Melhore teu nível de conhecimento, de formação. Ninguém jamais vai tirar o teu conhecimento. E para que serve o conhecimento? Para abrir portas. Eu tinha um pensamento medíocre quando eu era criança. Por algum tempo eu vivi com esse pensamento, que se eu tivesse uma casinha, um carrinho, estava bom. E eu, na minha realidade, olhava para aquilo e ficava pensando: isso é impossível para mim. Entenda isso, Deus te levanta como servo dele para você impactar vidas, transformar pessoas. O que você puder fazer para melhorar é tua responsabilidade, não é responsabilidade de Deus. Você não precisa ficar obcecado por graduar e fazer, então não precisa nada disso, mas você tem a responsabilidade de melhorar, para ser melhor na vida de outras pessoas. Tem alguém me acompanhando aqui? Por que a gente não recebe tudo que Deus tem para a nossa vida? Porque nós ignoramos os princípios da palavra e ignoramos os princípios da vida. A maioria das pessoas estão travadas porque a sua mente está travada. Elas não prosperam, elas não avançam, elas não melhoram. Tem os excessos, em tudo na vida tem excesso. Tem excesso de ignorância e também tem excesso de quem quer ser demais. Tudo tem excesso. Não precisa ter o excesso, vai para o equilíbrio. Um dia, olhe bem que eu vou falar para vocês aqui. Um amigo meu aqui nessa cidade, hoje ele é pastor. Quando eu cheguei aqui, ele estava na porta da minha casa. Presta atenção nisso. Na porta da minha casa, dizendo que ele ia ser missionário não sei aonde. Eu falei: você vai ser missionário? E ele falou para mim: é assim, pastor.
tenho que ir para a missão. Eu falei, e os estudos? Ele falou, não, Deus tem pressa. Eu falei, Deus tem pressa. Muito bem. Agora pense comigo, falei para ele, se Deus tem pressa, e Deus sendo Deus, e se Ele tem tanta pressa assim, por que Ele não te fez nascer 20 anos atrás? Ficou me olhando. Falei, rapaz, vai estudar, é melhor um missionário inteligente, culto, capaz, competente, do que um missionário burro por aí. Aí não gostou muito. Só segura o som, por favor, para mim. Ele ficou me olhando. Falei, vai estudar, rapaz. Ele foi, estudou, casou com uma advogada aqui da cidade, se tornou pastor, e hoje é um cara influente na cidade. Um dia abracei com ele e falei assim, daí? Não vai ser missionário? Ele falou, acho que não, pastor. Deus mudou os planos. Deus mudou os planos. Por que eu estou falando isso, irmão? Porque muitas vezes a gente está dizendo, a minha vida está travada, pastor, a minha vida está travada, mas eu não estou disposto a ter um processo de mudança. Você, quando se informa e quando você acrescenta conhecimento na sua vida, você começa a pensar diferente, crer diferente. Leia a Bíblia 1, 2, 3, 4 vezes. Leia a Bíblia para você ver. Teu nível de fé vai mudar, teu conhecimento vai mudar, tua experiência no sobrenatural muda, tudo muda quando você acrescenta conhecimento. Graça de Deus. Faz uma faculdade. Pastor, faz uma faculdade, você vai ver. Irmão, eu sou 100% a favor do crente estudar e estudar muito. É, pastor? É. Por quê? Porque eu sei que quando você estuda, você melhora. O teu nível de conhecimento, o teu nível de ganho, o teu nível de influência muda. Absolutamente muda. Amém? Pastor, mas agora está tarde. Tarde coisa nenhuma. Eu me lembro o dia que a teóloga ali, a pós-graduada, a psicóloga, depois com outra pós-graduação, chegou para mim um dia e falou assim, amor, mas eu estou velha para fazer mais uma faculdade. Eu falei, você vai ficar velha de qualquer jeito. Você pode chegar lá com a faculdade ou sem a faculdade. Qual o problema de você estudar? Estude. A ignorância mata, irmão. Deus quer muitas vezes te promover, mas você não tem a formação necessária, você não tem o preparo necessário. Essa conversa, com todo respeito, essa conversa que o cara era um falido, que o cara não tinha nada, não sabia administrar, depois ele foi lá e queimou lá em algum lugar uma oferta lá, e Deus colocou ele como administrador, dono de 10 empresas. Isso é a maior mentira que existe na face da terra, porque Deus não dá aquilo que você não tem capacidade de administrar. Porque Deus não é padrasto, Deus é pai. E Deus que ama o seu filho, dá na mão dele aquilo que ele pode administrar. Você está me entendendo bem? Mas eu não sei fazer nada. Então Deus vai te dar nada para administrar, seu abençoado. Mas eu me formei, me preparei, fui atrás. Por que isso, pastor? Porque você quer crescer, irmão? Quer aumentar o teu nível de influência? Quer melhorar a tua capacidade de vida? Estude. Não precisa ser obcecado, não. Agora o pastor falou, eu vou sair, agora eu vou me matricular em 3 faculdades. Menos, cara, menos, vai devagar. Não pare de crescer, não pare de crescer. Pastor, eu queria fazer medicina, mas eu não tenho condição. Não faça medicina, faça outra coisa. A hora que você tiver condição, vai lá e faça medicina. Por quê? Porque nenhum conhecimento, nenhuma formação é desprezível. Tudo tem valor. Vai lá numa vaga de emprego. O cara tem 1, 2, 3, 4 cursos no seu currículo. Chegou do outro lado e tem nada. Que experiência? Nada.
Escuta aqui, irmão. Sabe como é que começa quando você passa a ganhar 5, 10, 15 mil por mês? Sabe como? Quando você tem a disposição de entrar no lugar para ganhar R$1.000 por mês. Todo emprego que eu entrei ganhando pouco e saí ganhando muito. Todos os empregos meus. Eu trabalhei numa empresa em Curitiba que eu ganhava 1 salário mínimo. Eu tinha saído do emprego ganhando quase 10. Comecei de novo ganhando 1 salário mínimo. Saí de lá ganhando 15 salários mínimos. Por quê? Porque quem trabalha, quem se dedica, quem tem preparo, quem tem condição, não fica no mesmo staff que estava. Deus vai levantar você. Eu não sei porque fulano vai para frente e eu não vou. Você faz o que ele faz? Você trabalha como ele trabalha? Você tem o preparo que ele tem? Estão me entendendo? Eu não sei nem porque eu estou falando isso. Você tem que começar a ganhar o que está nas tuas mãos. Se Deus é contigo, e eu sei que Deus é contigo, você vai chegar longe. Mas eu preciso sair. Irmão, a pessoa que está contente ganhando pouquinho, e ele não se incomoda com aquilo, eu vou dizer, larga a mão de ser preguiçoso, porque essa porta está fechada, porque você está tendo preguiça. Vai estudar, homem, vai trabalhar, vai fazer alguma coisa, cresça em nome de Jesus. Pastor, por que o senhor está falando isso? Eu vou dizer por que eu estou falando isso. Porque há muito tempo atrás, quando eu comecei a igreja, eu estava orando a Deus para que Deus mandasse empresários para a igreja. Sabe o que Deus falou comigo? Pare de orar isso. Comece a orar para que Deus prospere os que estão contigo. Irmão, Deus quer melhorar a sua vida, quer que você cresça. Ele tem portas abertas para você. Agora, para passar pela porta, eu tenho que me habilitar. Amém? Eu tenho que dizer, opa, peraí, não posso continuar desse tamanho. Você vai fazer um serviço. Ai meu Deus, estou querendo terminar, mas está difícil. Você vai fazer um serviço. Aí você vai fazer aquele serviço, você faz relaxadamente, de qualquer jeito. Você olha o acabamento do serviço que você fez. Fala, mas quem que fez esse lixo aqui? Pronto. Se alguém falar isso do teu trabalho, você nunca mais vai ser contratado para aquilo. Você fechou a porta. Quando você faz com excelência, a porta se abre. Alguém olha e fala, meu Deus, quem é que fez isso? Uau! Me dá o nome desse cara. Você já não pediu um número de alguém por um trabalho bem executado? Sim ou não? Quando a gente vai contratar alguém, quem que você pede? Você conhece algum bom profissional dessa área? Sim ou não? Aí vai dizer, quem foi que abriu a porta? Foi Deus? Ou foi a tua inteligência, o teu trabalho, a tua dedicação? Está me entendendo, irmão? Eu tenho que ir atrás, tenho que crescer. Pastor, o meu casamento vai mal. Vai mal por quê? Por causa da minha esposa. Ah, tua esposa é casada sozinha. Ah, entendi. Tua esposa casou com um vento. Por isso teu casamento está indo mal. Está indo mal porque você faz parte dele. Qual é a tua dedicação, tua especialidade? Você decidiu melhorar a tua vida ou não? Está entendendo, irmão? Você melhorou o relacionamento, o trato? Eu tinha muita dificuldade no meu casamento. Por causa do quê? Olha para mim aqui. Por causa daquela mulher lá. Por causa do meu temperamento, da minha grosseria. E quando eu descobri que o problema estava em mim, o que eu fiz? Eu fui atrás de crescer em relacionamento. Sabe onde que eu cresci, irmão? Peguei os livros, comecei a ler, comecei a ver, esse cara aqui sou eu. Meu Deus, esse aqui também. Meu Deus, que terrível que eu sou. E eu comecei, eu tenho que mudar. Eu procurei melhorar e estou tentando até hoje. Alguém está me entendendo? Conhecimento traz
mudança quando a gente quer. Coloca a mão na altura do coração. Ora comigo assim: Senhor Jesus, eu quero agora, neste momento, tomar uma decisão na minha vida. Eu não quero mais chaves que fecham portas. Eu renuncio a essas chaves. Senhor, me ajuda a viver como uma pessoa vitoriosa. Eu não quero, Senhor, mais essa chave, Pai, a chave do pecado, a chave da desobediência, a chave da falta de perdão, a chave da incredulidade, da negligência, da preguiça, e a chave, Senhor amado, da ignorância. Eu renuncio a estas chaves. Eu quero chaves em minha vida que abram portas, que me levem a outro nível. Senhor, me ajuda a vencer a mim mesmo, as circunstâncias, as coisas que eu desejo conquistar. Eu quero, Senhor, a salvação da minha alma em primeiro lugar. Eu quero entrar no céu, e eu não quero que mais nada me impeça de lograr esse êxito. Senhor, em nome de Jesus, capacita-me, me dá vitória, Senhor. Eu oro, Senhor, e peço que Teu Espírito Santo me dê coragem e ousadia para conquistar, Senhor, todos os planos que o Senhor tem para mim. Eu quero esquecer o passado, como disse o apóstolo Paulo. Eu quero esquecer o passado e prosseguir para o alvo. Eu quero ir em frente, Senhor. Eu não quero me prender com mais nada. Ajuda-me a consertar o que precisa ser consertado, e ajuda-me, Senhor, a avançar para o alvo, Senhor, para o que é proposto, Senhor. Em nome de Jesus, abençoa a minha vida. Amém. Amém. Você fez a oração, agora você tem que tomar atitude. Senta, conversa, ora, conversa com a família, conversa com a esposa, peça perdão. Fica ressentido, magoado em casa, não permita isso. A Bíblia nos aconselha e diz: não se ponha o sol sobre a vossa ira. Que isso quer dizer? Não vá dormir magoado, ressentido, aborrecido. Não permita isso, irmão. Por experiência, quando você dorme magoado, você levanta mais magoado ainda. É impressionante isso. Amém?